2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, grande é a responsabilidade que temos nesta noite diante da tua poderosa palavra. Nosso clamor, Senhor Deus, é que ela possa ser ministrada totalmente na dependência do teu Espírito. Que tudo aquilo que é do homem, meu Pai, desde agora seja repreendido, mas que prevaleça, meu Pai, a tua poderosa palavra sendo ministrada em cada coração, em cada mente, que possamos ser uma terra boa para receber a tua palavra, e que o Senhor produza em nós pela mesma tudo aquilo que é proveitoso para o teu reino, que toda distração, tudo aquilo que porventura, meu Pai, quer tirar a nossa atenção, a seta do diabo que muitas vezes vem para roubar, meu Pai, essa palavra, que o Senhor cancele nesta hora, mas que cada vida, que cada alma que está aqui nesta noite possa estar atento àquilo que o Senhor há de falar conosco. Repreende o cansaço físico, repreende o sono, repreende toda a desatenção, mas que possamos estar com a nossa mente e o nosso coração preso na ministração da tua palavra, e que o Senhor manifeste o teu poder através da mesma, porque a tua palavra continua sendo o poder de Deus para toda aquele que nela crê, meu Pai. Assim nós oramos, pedindo a tua graça, pedindo, meu Pai, a capacitação do céu, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. É muito importante para nós, irmãos, poder falar da palavra do Senhor. E mais importante ainda para nós é aprender a guardá-la nos nossos corações. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela só vai conseguir ser praticada por mim e por você se nós primeiro aprendermos a guardar. A guardar. Se eu não conseguir guardar a palavra, eu não conseguirei vencer o pecado, eu não conseguirei praticar a mesma. Porque quando eu guardo, eu estou me disponibilizando a deixar com que minha vida seja totalmente guiada, tomada, conduzida pela palavra. Quando Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar. Às vezes nós queremos vencer o pecado sem o recurso da palavra. Às vezes nós queremos vencer fragilidades que ainda há em algumas áreas da nossa vida sem lançar a mão da palavra. Eu posso te dizer que nós podemos até hoje, amanhã, conseguir vencer, mas quando for depois da manhã, nós caímos. Porque o que nos dá base, o que nos sustenta, irmãos, o que nos dá graça, autoridade, ousadia e condição de vencer o pecado que tão de perto nos rodeia, é guardar. Porque quando eu guardo, automaticamente eu pratico. Amém? Amém. Nós precisamos entender que não há como ser cristão sem a palavra de Deus, porque ela é o firme fundamento. Se você for ler no capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 19, olha o que diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Então Deus, ele tem um fundamento, e esse fundamento, irmão, não é outra coisa a não ser a palavra, o verbo dele, que foi encarnado, que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então não há como eu e você prosseguir, se mantendo sendo cristão, sem a palavra. O que nós temos visto hoje, no tempo que nós vivemos, irmãos, é uma geração de cristãos, é uma geração de evangélicos que estão sendo gerados a permanecer em uma caminhada cristã sem ter a palavra como fundamento, sem ter a palavra como base. Lembra de Mateus 7, que nós trouxemos sobre os dois fundamentos? Porque a nossa vida diária, a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela deve ser edificada sobre um fundamento. Se a nossa vida espiritual não estiver fundamentada e fundada sobre um fundamento, a nossa casa cairá em ruínas. Não é que eu não esteja isento de pecado, de falhar. Eu falho, você falha, nós falhamos. Mas todas as vezes que eu e você falhou, foi porque faltou naquela área a palavra. Foi porque faltou naquele momento a prática da palavra. Porque quando nós se ausentamos da palavra, quando nós deixamos de lado a palavra, a tendência é a velha natureza prevalecer. E a palavra guardada e praticada, ela mata a velha natureza e gera cada dia uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quando eu estou na palavra, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Então, meus irmãos, partindo desses princípios, nós temos que entender que a nossa vida cristã aqui na terra, ela só será bem sucedida se nós tivermos sob um fundamento. E quando eu digo bem sucedida, eu não quero entrar no mérito de bênçãos materiais. Eu não quero entrar nesse mérito, porque até o ímpio não tem Deus e é próspero. Ele é próspero. Eu quero entrar em algo que vai muito mais além do que bênçãos materiais. Porque de que adianta, conforme a palavra diz, eu e você ganhar o mundo todo e perder a minha alma? De que adianta nessa terra nós sermos bem-sucedidos em tudo, mas no dia de encontrarmos com o Senhor, nós fomos reprovados? Os irmãos estão entendendo que a palavra de Deus, ela vem a mim e a você com um único objetivo, de nos tirar de um distanciamento de Deus e nos trazer para a presença desse Deus. Esse é o verbo de Deus, a palavra, é o Jesus encarnado, o Filho de Deus que se fez homem, levando sobre ele toda a maldição, toda a iniquidade, toda a mazela que há sobre o homem, Jesus levou sobre ele. Então, por isso, meus irmãos, que essa palavra, ela precisa fazer parte da minha e da tua vida. Amém? Talvez alguns aqui hoje não leram a palavra. Talvez alguns aqui ontem não meditaram na palavra. E se eu fosse perguntar por quê, nós teríamos inúmeras desculpas. Faltou tempo, foi corrido, eu estava cansado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas muitas das vezes nossa vida está tão cansada, muitas das vezes a nossa vida está tão sobrecarregada, muitas vezes nós estamos tão sonolentos, nós estamos tão oprimidos, porque justamente falta a palavra. Porque quando a palavra faz parte de nós, como um membro do nosso corpo, que nós precisamos dele diariamente para trabalhar e fazer as atividades, assim deve ser o desejo da nossa alma, de ter a palavra presa dentro de nós, plantada dentro de nós. Porque o que vai fazer eu e você ser mais do que vencedor não é o tempo de igreja que eu tenho, não é o quanto que eu conheço da palavra, mas é o quanto que nós praticamos. Então, como eu disse, eu torno a dizer, áreas da nossa vida que eles são suscetíveis a pecados, é porque falta nela a palavra. Falta nela a palavra. Você sabe os seus pecados.
Você sabe áreas da sua vida que precisam ser tratadas. Você sabe pendências que precisam ser consertadas em Deus, porque a palavra fala conosco, como eu sei as minhas. Mas quanto mais eu resistir, rejeitando a palavra, mais debaixo de um jugo, mais eu estarei me subjugando debaixo de uma lei que me condena. Enquanto a graça nos oferece uma absolvição, enquanto a graça nos oferece o perdão, enquanto a graça nos oferece uma direção para que sejamos restaurados, transformados, libertos para a glória de Deus. Quem aqui quer ser liberto pela palavra? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos isso de cor. Nós citamos esse versículo de cor salteado. Sabemos citar os textos. Só que na hora de colocar em prática, estamos fazendo a nossa vontade. Aí a palavra não tem nenhum poder sobre a nossa vida. Nenhum. Porque a palavra só vai exercer poder e autoridade que ela tem sobre nós quando nós nos deixamos se submeter a ela. Quando nós escolhemos morrer a nossa vontade e deixar prevalecer a vontade de Deus. Ainda que essa vontade me confronte, e ela vai confrontar. Ainda que essa verdade às vezes nos bate, e ela vai bater. Ainda que ela corrija, ela vai corrigir. Mas tudo é para que possamos estar em uma postura onde Deus seja glorificado. Porque o que faz Deus ser glorificado em um mundo ímpio é a posição que a igreja vive em Deus. O que levará o ímpio, o mundo mundano, glorificar o Deus eterno, é ver a postura que a igreja tem em Deus. Lembra que Jesus disse que nós devemos viver em boas obras? Para que o mundo glorifique o vosso Pai Celestial. E quando eu falo boas obras, não é simplesmente dar um prato de comer a um mendigo, um alimento a alguém que passa. Vai muito mais além. Vai muito mais além que isso. É viver uma vida reta e justa aos olhos do Senhor. É quando você está junto com ímpios, o ímpio gosta de coisa, mas você não gosta. O ímpio ri de algumas coisas, mas você não ri. Os ímpios se alegram de algumas coisas, mas você não se alegra. Porque o cristão não folga com a injustiça, ele vive injustiça. Ele deve viver a justiça de Deus, porque foi pela justiça de Deus que ele foi justificado. Amém? Amém. Então a carta de 2 Timóteo, como a de 1 Timóteo, são orientações de Paulo, é uma preocupação do apóstolo Paulo em preparar o jovem Timóteo, que era pastor, a dar seguimento, continuidade a algo que Deus tinha para realizar na vida dele e através da vida dele. Paulo sabia que iria passar. Paulo sabia que o seu tempo estava findando sobre a terra. Paulo sabia que tudo que ele procurou fazer em Deus, ele fez. E ele se deu o melhor para instruir Timóteo. A preocupação de Paulo é que Timóteo se mantesse em uma postura o qual o falso evangelho, as doutrinas erradas, o sincretismo religioso, a mistura não prevalecesse. Porque se hoje a gente vive um período de mistura, naquele tempo já existia, onde há uma diluição de mentiras e verdades. O diabo ele nunca vai se apresentar com uma doutrina simplesmente apenas mentirosa. Ele pega verdades e mentiras e ele junta. E como nós vivemos uma sociedade evangélica que não busca ter discernimento do que procede de Deus e do que não procede de Deus, quando verdades e mentiras se juntam, tudo parece verdade. Tudo parece verdade. Facilmente as pessoas se iludem. Facilmente as pessoas se enganam. Mas Jesus já alertava sobre isso. Os apóstolos alertaram sobre isso. Que haveriam no meio do rebanho lobos e devoradores que não teriam pena do rebanho do Senhor. Pessoas que entrariam sorrateiramente, introduzindo doutrinas de perdição, o qual desviaria os santos do verdadeiro evangelho. A preocupação de Paulo é que
as pessoas fossem enganadas, como a serpente enganou Eva, muitos seriam enganados, afastando essas pessoas da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, irmão. É simples de se entender, de compreender e de vivê-lo. O que complica é os homens. Os homens aqui maqueiam, os homens aqui inventam, os homens misturam, os homens botam atrativos e coisas que agradam as pessoas. O Evangelho genuíno, ele continua sendo puro e essencial para a vida da igreja. O Evangelho genuíno, ele continua e vai continuar sendo o único Evangelho. O Evangelho que transforma, que liberta. O Evangelho que um dia te alcançou. Então, como Paulo disse aos Gálatas, me admiro de vós, que muito depressa vocês passam para o Evangelho que vocês receberam para um outro Evangelho, que não é o de Cristo. É o anátema, é o maldito. E por que, irmãos, essas palavras são muito importantes para nós? Porque vivemos em um século, em um período onde as falsas doutrinas, os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos pastores, que se apresentam como um anjo de luz, mas na verdade são demônios. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz. Ou seja, ele tem uma artimanha de enganar. Ele é trevas, mas muitas das vezes se apresenta como luz. Usando o quê? A Bíblia. Lá no Éden, ele usou a Bíblia, sim ou não? Sim. Ele citou a Bíblia lá no Éden. Só que ele pegou verdades que Deus disse com mentiras que ele falou. E ele juntou. Lá na tentação de Jesus, usou a Bíblia, sim ou não? Citou lá o Salmo. Mas a fonte provém de Deus ou do diabo? Da luz ou das trevas? Eu posso pegar a Bíblia, que é a verdade, e usar ela ao meu prazer. Onde quem vai estar prevalecendo não é as sagradas escrituras, não é a genuidade da palavra. Então hoje, irmãos, nós vivemos um período onde a massa de falsos profetas tem crescido cada dia. E Jesus em Mateus diz o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles virão entre vós como lobos em peles e cordeiro. Cuidado com esses lobos. Cuidado com aqueles que se apresentam como cordeiro, que fala manso, meu amado, minha amada, Deus vai te abençoar. Compra esse lenço. É uma artimanha tão grande que parece ser tanta bênção que não percebemos que ali é um laço das trevas. Cuidado com esses pregadores de redes sociais, que tem muitos bons comprometidos com a palavra? Tem, mas tem mais maus. Porque Jesus não disse que no final do tempo ele tem muitos pregadores verdadeiros. Ele disse que ia ter muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. E ele disse que esses falsos profetas enganariam a poucos? Enganariam a muitos. Por isso que em muitos lugares onde há falso profeta é assim de gente. Assim, pode olhar, toda denominação que é cheia de gente que não tem compromisso com a palavra é porque ali tem um falso profeta. Ali tem um mensageiro de Satanás. E o mensageiro de Satanás, ele não prega o evangelho que confronta o seu pecado. O mensageiro de Satanás, ele não prega o evangelho que leva você a se converter nos seus pecados. Não. Ele prega que Deus vai te abençoar. Ele prega se você fazer o sacrifício disso, o sacrifício daquilo, se você fazer o voto disso, o voto daquilo, Deus vai abençoar a sua casa. Só que nós entendemos uma coisa, que nós não precisamos fazer nada para ser abençoados, porque nós já somos abençoados em presente. Não é nada que eu faça ou você faz que vai fazer você ser um abençoado. Apenas se manter servindo a Deus, e toda a promessa de Deus é sobre a tua vida. Ela vai ser sobre a tua casa, não vai ser. Então nesse período aqui havia muitas falsas doutrinas, muitas heresias, e a preocupação de Paulo, ele sabia que estava partindo, era destruir o máximo possível o jovem Timóteo. E assim como havia uma preocupação de Paulo, irmãos, para com o de Timóteo, hoje essa palavra é uma grande manifestação da preocupação do Espírito de Deus
com a minha e a tua vida, a noiva do Cordeiro. Para que não caiamos em tentação como muitos têm caído. Para que não retrocedemos como muitos têm retrocedendo. Saindo da sã doutrina para a doutrina de homens e até mesmo doutrina de demônios. Você sabe que tem igreja que faz cursos que são verdadeiros centros de demônios? Eu estava ouvindo um vídeo esses dias de uma denominação, aonde um momento do culto dela, que ela faz um culto especial para aquilo, é uma invocação a demônios. As igrejas fazem um culto para invocar a presença de demônios. Você vem aqui para invocar a presença de quem? O Senhor da glória. Glória a Deus. Clama a mim. Responde-me. Aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Nós se reunimos para invocar o nome do Todo-Poderoso. Não temos nada com o demônio, nem queremos nada com ele. Aleluia. Hoje ele estava perto para partir, Jesus disse: nada tenho com o príncipe desse mundo. Nada tenho. Não temos nada com o demônio. O nosso negócio com o demônio é para a gente não conhecer a verdade, mas quando a verdade nos libertou, o nosso negócio é com Jesus Cristo de Nazaré. O nosso compromisso é com ele. Não vamos fazer culto para invocar demônios, e sim para invocar o Rei da Glória, aquele que repreende toda carte de demônio. E aí o cara invocava o demônio, quando os demônios vinham, começava aquela velha entrevista: como é seu nome? Porque você está aí. Você está fazendo o que na vida dela? Eu já sei na Bíblia o que o diabo quer fazer da pessoa. A Bíblia já me diz. Não precisa entrevistar ninguém para perguntar, não. Mas isso, irmão, eu ouvi naquele vídeo, o Senhor fez, sabe o que? Isso gera o que? Um mecanismo na mente das pessoas, onde as pessoas começam a dar crédito que aquele homem é um super-homem de Deus, que ele tem uma autoridade extraordinária sobre os demônios, e aí começa a lançar uma doutrina do medo. E aí é ensinado o quê? Que para que você repreenda o demônio, você tem que comprar isso, comprar aquilo, pegar um envelope de prata, um envelope de ouro, um envelope de bronze, fazer a campanha de 7 dias. Mas tudo isso tem que comprar. É ensinado que essas coisas que repreendem o demônio. Como uma vez eu vi um vídeo, eu já disse aos irmãos, onde um camarada no culto, o cara manifestado com o demônio, e o pastor dizia: pastor não, filho do diabo. Ele é um filho do diabo. Ele dizendo que ia provar para a igreja que quem não dava dízimo, o diabo tomava de conta. E aí ele pegou, perguntou a alguém: quem é que é dizimista aqui ofertando? Quem for ofertando dizimista, me dê 20 reais. E aí o cara dizimista da igreja, né, ofertando, deu 20 reais. Quem não é? Alguém levantou a mão, me dê 20 reais ou 10, qualquer coisa aí. Aí quem não é ofertante, ou dizimista, deu 10 reais. Aí o cara pegou a nota do que não era dizimista ofertante e colocou na frente do camarada que supostamente estava endemoniado. E aí quando o demônio viu a nota, cruzou os braços, né, pegou a nota, enrolou e botou no bolso e guardou. Aí quando ele pegou a nota de 20 do que era dizimista e colocou na frente do demônio, o demônio... Eu não sabia que Bíblia repreende demônio, não. Eu aprendi nas escrituras que o que repreende demônio é o nome poderoso de Jesus. Porque esse nome foi dado todo o poder no céu e na terra. Você quer contribuir com a obra? Contribua, meu irmão. Isso é princípio bíblico, contribua. Segundo o que Deus propõe no seu coração. Só que pregar essas coisas para enganar o povo com falsas doutrinas, e as pessoas gostam, irmão, disso. As pessoas gostam de ser enganado. Você prega a verdade, mostra a verdade, você arruma inimigo. Prega mentiras na Bíblia, gente, todo mundo gosta de você. Porque as pessoas já veem de uma cultura que gosta de ser enganado. Eu gosto de ser enganado. Esse é o lema das pessoas. Os irmãos estão entendendo a gravidade das coisas? E a preocupação do Senhor é que nós possamos estar firmados em um firme fundamento. Amém? Amém? No versículo 14 do capítulo que nós lemos, estamos aí só na introdução, viu, irmão? Em nome de Jesus. Aliás, no versículo 14, capítulo 9.
Versículo 13, do capítulo 3, diz assim, ó, Paulo dizendo a Timóteo, e o Senhor fala conosco: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Essa é a condição dos homens maus. E quando ele fala homens maus aqui, são pessoas que usam da palavra de Deus para aplicar ensinos errados, doutrinas erradas, e com isso arrasta a multidão de pessoas. Esses homens são homens maus, que vão de mal para pior. Eles vão enganando e sendo enganados. E tem muita gente seguindo esses homens. Muita gente. Cuidado com esses bispos que aparecem nas redes sociais. Muitos bispos com uma palavra linda, maravilhosa, cabelinho de gel para cima, falando de inveja. Cuidado. Esses camaradas têm uma artimanha grande de falar de assuntos que mexem com o emocional da pessoa. Luta todo mundo passa. Você quer ouvir uma palavra verdadeira, genuína, sem ter erros nem acréscimos? Abra a Bíblia. Abra a palavra. A boca de Deus está aqui para falar com você. Abra ela. Deixa os bispos de lado. Deixa os reverendos de lado. E fique com Jesus, com o autor e consumador da tua fé. Não estou dizendo que eu não posso levantar pessoas com uma palavra para vocês, é isso que eu estou dizendo. Está na hora de voltar às Sagradas Escrituras. Está na hora de a gente deixar de ser guiado por homens e começar a ser guiado pela palavra. Não cair em canto de fadas, em enganos, em doutrina de perdição. No versículo 14, Paulo diz: o conselho que Paulo dá a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Diante de um pano de fundo, de um contexto, desde 1 Timóteo, Paulo vem falando de heresias. Paulo fala dos homens do tempo do fim, homens presunçosos, avarentos, desobedientes, ingratos, amante mais de si do que amante de Deus. Paulo fala de homens que se levantaram contra Moisés, resistiram a Moisés, e Paulo diz: assim como esses resistiram a Moisés, os de hoje também estão resistindo à verdade. Paulo fala de pessoas que o abandonaram. Paulo fala de um camarada que abandonou ele, amando o presente sério. Me faltou agora a memória do nome dele. Demas me abandonou, amando o presente sério. Paulo fala que nas suas prisões ninguém o assistiu, mas o Senhor em todas elas o assistiu. Paulo está gerando em Timóteo o entendimento que Timóteo seja maduro na fé, para entender que vai ter momentos que ele vai estar sós. Vai ter momento que é ele e Deus. Vai ter momento que ele deve permanecer na caminhada, doa quem doer, ainda que todos o abandonem, ainda que todos o rejeitem, mas tu, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Se seu vizinho quer desistir, permaneça você. Se seu familiar quer desistir, permaneça você. Se algum irmão quer desistir, seja você o que vai permanecer. Porque aquele que perseverar ou que permanecer até o fim, esse será salvo. A caminhada cristã nos chama a permanecer no que aprendemos. O que foi que você aprendeu até hoje de Deus, da palavra? Você aprendeu um verdadeiro e evangelho genuíno. Porque é isso que o evangelho tem para nós. Algo que é genuíno e que é verdadeiro. Então, tu, Timóteo, não dá ouvido ao que está à tua volta. Não se deixa levar por ventos de doutrinas. Em Timóteo, Paulo chega a dizer que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios.
Aí, diante de todo esse contexto, Paulo diz: tu, Timóteo, permanece no que você aprendeu, permanece no que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmão, de quem nós temos aprendido. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele quer te ensinar, aprenda dele, porque aprendendo dele não haverá erros, não haverá caminhos tortuosos, não haverá acréscimo no Evangelho, não haverá nada de homens, só haverá o genuíno Evangelho que liberta, que transforma e que nos conduz a cada dia no caminho reto e verdadeiro que devemos andar. Amém? Então, diante dessa introdução, desse pano de fundo do que estava acontecendo e do que falamos, podemos fazer um paralelo muito profético do tempo que estamos vivendo como igreja. Olha como está esse ambiente, poucas pessoas, mas se nós quiséssemos dar um jeitinho, estaria cheio. Só que o Evangelho não trabalha com jeitinho. O Evangelho não trabalha com jeitinho. E Deus pede de você a obediência e não sacrifício. É sacrifício fazer o que muitos estão fazendo. Mudar sinuca após o culto, totó após o culto, botar um ringue para os irmãos lutarem. Parece mentira, né? Mas tem nessa igreja hoje. Eu vi cultos em igreja, se é que eu vou chamar por culto, onde quando os pais estavam cultuando na igreja, no salão, do lado havia uma salinha para as crianças brincarem, de fazer bolinha, de chutar bola, de ping-pong, de pular corda. Essas coisas estão aqui em cima, somos melhor que ninguém, mas uma palavra está sendo ensinada a elas. E a nossa oração é que essa palavra possa ser guardada o mais cedo possível na vida das nossas crianças, porque elas são atacadas. Elas são atacadas. Elas são. Porque o diabo não quer que a palavra cresça nem em mim, nem muito menos nas crianças. Sacrifício que os homens fazem. Falta oração, falta comprometimento com a palavra, mas eu estou mal, vá orar. Eu estou mal, vá para a palavra. Quando nós estamos mal, é porque está faltando a palavra. Porque a palavra, ela refrigera, liberta, restaura, alimenta, consola, santifica, purifica, limpa, guia, conduz. Tudo isso a gente já viu tudo até aí. É o que a palavra, então a palavra, ela é tudo. Ela é tudo. A palavra é um GPS no céu que nos conduz ao lugar certo. O cara que criou o GPS, ele nem imaginava o que estava criando, quanto seria importante para as pessoas. E se nós compararmos humanamente um GPS com a palavra de Deus, aí é que a palavra realmente é infalível. Você vai para uma determinada cidade que você não conhece, no seu transporte, você bota o GPS. Esse GPS, ele te conduz em uma rota certa. Ele não erra, ele não falha. Em algum momento nessa jornada com o GPS, você pode errar a entrada. Não sei se já aconteceu com os irmãos em algum momento, já aconteceu comigo. Certa vez eu fui fazer uma viagem para João Pessoa e eu coloquei o GPS, aquela mulherzinha lá chata, a 200 metros, virar à direita. E ela disse que era para entrar à direita, e eu fiquei naquela, qual a direita? Porque tem várias à direita. E a gente inexperiente, e eu fui lá e acabei entrando antes. Entrei antes da entrada. Só que quando eu entrei antes, o GPS não falou: burro, entrasse no lugar errado, burro. O que é que o GPS faz? Automaticamente ele refaz uma nova rota para te trazer de volta para o caminho.
Porque o objetivo do GPS é te levar ao canto que você quer ir. E quando nós temos a palavra de Deus como algo que é muito maior, infalível do que um GPS, pode ter certeza, ela nos garante de nos levar ao porto seguro. Às vezes nessa jornada espiritual a gente entra antes, às vezes a gente passa, entra depois, às vezes a gente nem entra, às vezes a gente se perde no caminho, mas o Senhor não nos condena, o Senhor não derrama da sua ira, o Senhor já faz a rota para nos trazer de volta, porque Ele não quer ver nenhum de nós fora do caminho que Ele traçou. Lá Isaías tem um texto que o profeta diz: e tu ouvirás uma voz que está por detrás de ti, é o GPS de Deus, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, meus irmãos, quando nós somos guiados pela palavra de Deus, a margem de erro será mínima, ou será zero, porque a palavra nos direcionará em um caminho seguro. Eu estando dependente da palavra de Deus, eu ficarei livre de erros enquanto eu for submisso a essa palavra. Por isso a importância de termos a palavra como algo que deve ser o nosso bem maior. Amém? O versículo que nós lemos, o versículo 16, quando Paulo diz a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Toda a escritura inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Essa palavra aqui, inspirada, ela é uma palavra tirada do grego, que tem o seu pronome Theopneus. Não sei se essa é a forma certa de falar. Theo vem de Deus, Theopneus, Neus é assopro. Então essa palavra inspirada, a palavra é divinamente inspirada, significa sopro de Deus. Então mostrando para nós que a palavra de Deus, ela não emerge do coração de um homem. A palavra não vem da mente de um homem sábio. Não foi Albert Einstein que inventou a palavra, não foi um homem que teve um QI extraordinário, não, foi o Senhor da glória. A palavra vem dele. A palavra inspirada é o sopro de Deus, é Deus lançando sobre o seu povo o seu sopro de uma palavra viva e eficaz. Ela é divina, ela é inspirada, porque é o sopro de Deus. Ela é proveitosa ou apta para quê? Para ensinar. Amém? Quem quer aprender aqui na palavra? Ela quer nos ensinar muitas coisas. Eu coloquei alguns toques aqui sobre a importância de termos a palavra como algo que nos ensina a vontade de Deus. Ela nos define em uma caminhada, ela nos instrui. Eu queria que os irmãos abrissem um texto para nós começar a trabalhar. Se não for possível a gente terminar hoje, a gente está aqui para utilizar a próxima vez. Colossenses 3,16. O irmão que abrir, se quiser ler, fique à vontade. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? A palavra de Deus habita em vós abundantemente. E se ela habitar em nós abundantemente, o que é que ela gerará em nós? Vou repetir mais uma vez. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros,
ensinando e admoestando uns aos outros. Admoestando. Admoestando, sabe o que significa? Assistindo, orientando, ajudando, auxiliando, socorrendo uns aos outros. Nós só teremos capacidade de viver uma vida em comunidade cristã, amando um ao outro, se deixarmos com que a palavra habite abundantemente dentro de nós. Se a palavra de Cristo habitar em mim e em você abundantemente, não teremos dificuldade de amar o nosso irmão, não teremos dificuldade de auxiliar, de socorrer, de ajudar, de orar, de interceder, de jejuar uns pelos outros. Por quê? Porque a palavra de Deus abundando em nós, ela gerará toda a perfeição de Deus na nossa vida. Precisamos da palavra. Quando eu não amo, é porque me falta a palavra. Quando eu não auxilio, é porque me falta a palavra. Quando eu não oro para o meu irmão, é porque me falta a palavra. Quando eu não perdoo, ou quando eu não peço perdão, é porque me falta a palavra. Faltou a palavra, vai faltar tudo. Tudo de Deus. Mas se tiver a palavra, tudo de Deus estará dentro de mim e de você. Porque Cristo diz que esse reino, ele não vem com aparência, mas ele estará dentro de nós. Amém? Então que a palavra de Cristo habite. Habitar é morar, é residir, é estar presente abundantemente nas nossas vidas. Além de ensinar, essa palavra também ela traz repreensão, ela repreende. No texto aqui, é aproveitando para ensinar e para redarguir. Redarguir é a mesma coisa que repreender. Eu queria que o irmão abrisse em Apocalipse 3:19. A repreensão é Deus apontando aonde estamos errando. É Deus confrontando o nosso pecado. Eu repreendo e castigo a todos enquanto amo. Pois zeloso e arrependido. Eu repreendo e castigo a todos quanto. Então Deus não repreende ninguém dos seus filhos. Deus não castiga ninguém. Tem gente que Deus não castiga, não. O texto diz que Deus castiga. Só que o castigo de Deus é com misericórdia. O castigo de Deus não é para você se afastar dele, é para você voltar à presença dele. Quando você castiga seu filho, é para ele obedecer o que ele desobedeceu. Não é porque você odeia, é porque você quer ver ele em obediência. Você quer ver ele debaixo da sua vontade. E assim faz Deus conosco. Então essa palavra, ela é apta para quê? Para ensinar. E eu estou citando só alguns versículos, não todos. Ela é apta para ensinar, ela é apta para repreender, e ela também é apta para corrigir. Hebreus 12:11, quem pode abrir, por gentileza? A palavra não apenas mostra o erro, mas o corrigir também é Deus nos mostrando que é necessário voltar para o lugar que nós um dia estávamos nele. Hebreus 12:11. Achou o problema para a gente ganhar tempo? E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça e nos exercitado por ela. Na verdade, a repreensão, o texto diz que no presente momento não parece ser de alegria, às vezes produz tristeza, mas isso gerará o quê? Arrependimento nos nossos corações. Então quando Deus te corrige, que é uma palavra dura às vezes, que para nós parece ser dura, mas não é dura, dura é o nosso coração. Nós é que somos duros, de duro serviço, é nós que às vezes queremos fazer a nossa vontade. Por quê? Porque Deus tem nos ensinado a cada dia o caminho que devemos viver, a doutrina que devemos nos firmar. Aquilo que aparentemente
ser duro, que produz tristeza. Quantas vezes talvez você recebeu uma palavra aqui que você achou tão duro que você saiu triste, abatido, onde Deus te confrontou, Deus foi com o dedo na ferida. Mas quando essa palavra ficou remoendo dentro do seu coração, na sua mente, fazendo você entender que você precisava de um conserto, que você precisa de uma mudança, que você precisa se arrepender, que é necessário cair aos pés de Jesus. Porque quando há resistência, irmão, da minha parte, a Bíblia diz que eu não sou filho, eu sou bastardo. Mas quando eu sou corrigido, repreendido, se eu aceitar a repreensão, eu estou manifestando que eu sou filho de Deus, e por ele ser pai, ele repreenda eu. E como é bom, como filhos, ser repreendido pelo nosso Pai Celeste. Amém? Ela nos instrui, é apta para corrigir, para instruir em justiça. 1 Timóteo 3,15. É um texto que nós já estamos, né? Você vai voltar o capítulo antes. A gente está em 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Quem achou, pode ler. Deixar os irmãos participando, só quem está falando é eu. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Ela instrui. A palavra de Deus nos instrui como deve ser a nossa postura diante da igreja, que é a igreja do Deus vivo. Mas se tardar, para que saibas como convém, qual é a forma correta, qual é o jeito adequado que vocês devem andar na casa de Deus. E a casa de Deus não é 4 paredes, é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O Senhor está dizendo que nós, pela palavra de Deus, irmãos, pelo ensinamento dela, ela nos ensinará como é a nossa postura no meio do povo de Deus, como nós devemos se comportar, como nós devemos estar diante de um mundo mau, mas sendo igreja, coluna da verdade. Olha o que a igreja é: coluna e firmeza da verdade. Sabe por que Sabe por que às vezes falta reverência no culto? Sabe por que falta temor e tremor no culto? Sabe por que muitas das vezes nos damos a devida atenção a Deus e a palavra no culto? Porque nos falta a palavra. Porque precisamos deixar a palavra nos instruir. A palavra só nos instrui, irmãos, para que estejamos uma postura que Deus seja glorificado. A palavra, irmãos, é um grande revelar de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. A palavra é um manual de instrução que, quando nós lançamos mão desse manual, ele começa a gerar em nós uma postura onde Deus ia ser glorificado. Mas se tardar, para que saibais como deveis, como convém andar, como convém. Será que nós temos procurado entender como é que nós estamos diante de Deus na hora do culto? Seja um culto aqui no salão, seja um culto na sua casa, seja seu culto pessoal a sós, porque o culto, irmãos, não é só de 7h30 até 9h, não. Nós temos que ser um altar de adoração ao nosso Deus. Se você pegar a trajetória da vida de Abraão, desde o chamado dele da sua conversão, aonde Abraão passava, ele levantava um altar em adoração a Deus. Toda a trajetória dele, tudo que ele ia realizar e fazer, havia altar de adoração, havia altar de sacrifício, porque ele entendeu: se não tiver altar, não tem a presença. Se não tiver altar, não tem a glória manifestada. Se não tiver altar, não tem milagre. Se não tiver altar, não tem resposta. Se não tiver altar, não tem santidade. Se não tiver altar, não tem a direção.
Será que na nossa vida diária estamos construindo altares? Será que o nosso lar é um altar? Será que a nossa vida é um altar de sacrifício santo, vivo e agradável a Deus? Porque esse é o culto racional que Paulo disse em Romanos 12. Esse é o culto racional. Mas será que nós passamos um dia prestando culto à carne, aos prazeres, às vontades, às distrações? E tem distrações que estão boas. Tudo que é pecado você tem seu momento de distração, seu momento de lazer. Não é pecado. Mas não tinha isso como algo que é o sentido da vida. O sentido da vida é nessa jornada nós ser um altar a Deus. Um altar onde Deus seja glorificado. Um altar onde haja todos os dias sacrifício, não morto, mas vivo e santo e agradável. Sacrifício de louvor. Sacrifício de gratidão. Precisamos aprender como devemos estar na igreja, sendo igreja do Senhor. Ela nos instrui. Amém? Eu vou parar por aqui. Tem mais coisa para a gente falar. Vamos deixar para a próxima terça-feira. Para que não fique muito extenso e que muita informação talvez venha levar os irmãos a perder alguma coisa. Mas que os irmãos cheguem em casa, irmão, à noite, ora ao Senhor, tudo aquilo que eu ouvi, me ajuda a guardar, me ajuda a praticar, me ajuda a colocar na minha vida. Pega os textos, se você notou, vá ler os textos. Essa mensagem vai para o YouTube. Você tem uma dúvida, lá vai estar lá, você escuta ela de novo, anota os textos. Se alimenta com uma palavra saudável, que não é minha, mas é a palavra de Deus. Não precisamos de outra coisa a não ser a palavra. Não precisamos incrementar nada, incluir nada, diluir nada, misturar nada. A palavra é suficiente. Não precisamos nem tirar e nem colocar. Tudo o que precisamos está aqui na palavra. Amém? Que Deus possa continuar nos sustentando e que possamos valorizar a palavra de Deus e viver ela, e que ela faça parte da nossa vida todos os dias, como tantas outras coisas fazem parte. Tantas outras coisas fazem parte da nossa vida durante o dia que a gente não consegue ficar sem fazê-las. Tem coisas que já são hábitos da nossa vida que a gente não consegue ficar sem fazê-las, porque já fazem parte da nossa vida. Mas às vezes a palavra de Deus nós conseguimos ainda ficar um dia, 2 dias sem praticá-la, sem lê-la, sem meditá-la, sem buscar do Senhor. E isso muitas vezes é o que vai nos levando a viver uma vida cristã de fracasso, de desânimo. Eu tenho desânimo, irmão. Eu me entristeço. Eu não sou um robô, eu não sou um humanoide criado por Elon Musk. Eu fui criado por Deus. Tenho sentimentos como qualquer um tem, mas eu não posso deixar me abater pelos meus sentimentos, porque quem me fortalece é a palavra do Senhor. Eu não posso deixar me levar pelos meus sentimentos humanos, por tristeza, decepções, desânimos. Essas coisas sempre vão vir, sempre vão estar presentes na nossa vida. Mas quando nós vamos para a palavra, o Senhor diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. Salmo cheio: muitas são a aflição do justo, mas o Senhor o as livra de todas. Amém. Então por isso que quando a gente se satura da palavra, quando a gente guarda a palavra, quando a gente busca a palavra, não há desânimo, não há tristeza, não há luta que não seja superada. Porque como Davi disse: com meu Deus eu salto uma muralha. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não será atingido. Amém? Porque a Bíblia nos privilegiou Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí Davi diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Então, meus irmãos, quem tem o Senhor como refúgio, Ele é socorro bem presente nos momentos de angústia. Então, quem tem o Senhor como seu Deus, que confia, que entrega, é como o irmão citou aqui: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Os montes de Sião eram uma estrutura que vinha sobre eles tempestades, ventos, enxurradas, mas o monte de Sião continuava
continuava inabalável. Assim como nenhuma enxurrada arrancava o monte do Senhor do seu lugar, nenhuma enxurrada vai arrancar-nos da presença de Deus. Apenas permaneça dependendo dele, guardando a sua palavra, porque o Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Às vezes a gente está fraca, a primeira coisa que Satanás bota na mente é: não lê a Bíblia não. Olha a palavra não, a gente está tão desanimado, tão abatido, tão castigado da vida, problema, desânimo, vem ansiedade, quer bater uma depressão, a vontade de chorar, a vontade de se esconder no quarto, de se fechar, não estou para ninguém. E nesses momentos, irmão, de batalha espiritual, porque isso são batalhas espirituais, são ataques das trevas, e nesse momento nós temos que ir para um alto refúgio. O Senhor será um alto refúgio para os seus servos no dia da angústia. Davi disse que no dia da angústia o Senhor esconderia ele no pavilhão santo. Davi disse que no dia da sua tribulação o Senhor colocava ele em um alto refúgio, em uma rocha. O Senhor é o esconderijo do Altíssimo. O secreto é o seu esconderijo com Deus. Então, nesses momentos de angústia, de peleja, não vai querer resolver mexendo no celular. Você vai ficar mal oprimido ainda. O tempo vai passar e você vai ficar mais carregado, mais pesado. Não vai querer resolver com as ferramentas da terra, não. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com o seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto te recompensará. Olha, você vai entrar triste no secreto, vai sair radiante de alegria. Você vai entrar desanimado no secreto, vai sair cheio de ânimo. Você vai entrar fraco, se arrastando, sem força, vai sair fortalecido no poder de Deus. Você vai entrar ferido, vai sair sarado, porque Deus está lá te esperando. Só é você entrar e falar com Ele. Amém, meus irmãos? Então, nos nossos dias maus de angústia, nós temos que buscar refúgio no Senhor, porque Ele nos entende, Ele nos conhece, Ele nos sabe, Ele nos compreende, e Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. Amém?